Deixa eu te perguntar uma coisa. Você é uma pessoa religiosa? Acredita em algum Deus ou força superior? Ou melhor, você acredita em Jesus Cristo? Bom, se você respondeu um não, eu preciso te contar uma coisa. Jesus incontestavelmente existiu. Pesquisadores e arqueólogos já descobriram provas o suficiente de um homem chamado Jesus que viveu há 2000 anos na região da Galileia. Agora, a grande questão, e que definitivamente é pessoal, é se esse homem foi ou não a encarnação de um Deus, ou sequer tinha poderes e influências sobrenaturais. E bom, não é exatamente sobre isso que nós iremos conversar hoje. Jesus existiu, fato. Agora, o que será que aconteceu na vida desse homem que foi tão importante para a história, que simplesmente não está na Bíblia e, consequentemente, que você ainda não sabe? É exatamente sobre isso que eu, Guilherme Marques, vim falar aqui hoje. Então, vem comigo que agora você vai descobrir quais são os 8 fatos que você não sabia sobre a vida de Jesus, historicamente falando. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal Fatos Desconhecidos. Número 1. Jesus não nasceu no Natal. Apesar de praticamente todo mundo, contando cristãos e não cristãos, comemorarem o Natal, que é o nascimento de Jesus, no dia 25 de dezembro, essa data não é precisa e nem verdadeira. Acontece que a Bíblia não cita datas precisas quando fala do nascimento de Jesus, mas ainda assim a Igreja Católica no século IV decidiu atribuir o nascimento do seu Messias ao dia 25 de dezembro, porque essa era a época do ano em que se comemorava a Saturnalia, este que era um importante festival de inverno pagão. Assim, ficava muito mais fácil evangelizar gregos e romanos, por exemplo, uma vez que eles não precisariam abandonar as suas festas e datas comemorativas, mas apenas substituir a sua temática. Não existe uma data oficial que pode ser considerada o aniversário verdadeiro de Cristo, mas existem teorias que apontam para o dia 20 de maio ou dia 11 de setembro. Número 2. A chacina de Belém. A Bíblia, apesar de não revelar qual foi a data real do nascimento de Jesus, revela em detalhes como teria sido, segundo seus apóstolos, a ocasião do nascimento. Ainda segundo a história bíblica, ao saber que um grande líder nasceria em Belém por causa de uma profecia, Herodes teria mandado assassinar todos os filhos primogênitos do sexo masculino que tivessem de 0 a 2 anos de idade. Historicamente falando, não existem relatos de que essa chacina infantil realmente tenha acontecido, da mesma forma que é impossível negá-la. Até porque Herodes foi considerado um homem louco que encomendou a morte de qualquer um que entrasse em seu caminho, e isso incluía, por exemplo, 3 de seus filhos. Mas mesmo não existindo registros históricos de que essa matança tenha realmente ou não acontecido, a grande curiosidade que você provavelmente não sabia é que a chacina, como dizem por aí, se tivesse sido real, foi bem menor do que todos imaginam. O que acontece é que a população de Belém, na época, era estimada em 300 pessoas. Por isso, mesmo que toda a população fosse casada e tivesse filhos nessa faixa etária, nós estaríamos falando da morte de 150 crianças no máximo. Ainda assim, esse número é exageradamente fora das estimativas reais. Se Herodes realmente mandou exterminar as crianças do sexo masculino de 0 a 10 anos, nós estamos falando de aproximadamente 10 crianças. E infelizmente, a morte de 10 crianças naquela época não era nada muito assustador. Por isso, o nascimento de Jesus não fez com que milhares de recém-nascidos morressem. Número 3. Jesus não era de uma família pobre. A imagem de Jesus sempre foi associada com a de um homem humilde e que não podia usufruir de luxo nenhum. Mas a humildade de Jesus não estava necessariamente relacionada a uma condição de pobreza. Ao contrário disso, registros bíblicos revelam que Jesus era descendente direto do rei Davi, um dos homens mais ricos de toda a Bíblia. Por isso, ele tinha sangue de família real, mas as suas atitudes e desapegos tendem a confundir as pessoas que acreditam que ele viveu uma vida de miséria. De fato, Jesus não era rico, mas nunca passou necessidades ou coisas do tipo. Número 4. Jesus não sabia de todas as coisas.
Até pode soar como uma heresia, mas apesar de quem é cristão ter essa ideia de que Jesus sabia de todas as coisas, a realidade é que as coisas não eram bem assim. Jesus tinha uma consciência humana e por isso, de certa forma, também era limitado. Na Bíblia está escrito que ele foi capaz de prever várias situações, como a sua morte e a sua ressurreição. Mas aparentemente, essas suas revelações ocorriam, segundo a Bíblia, quando Deus queria que ele de fato soubesse de algo. Caso contrário, não existiria trechos bíblicos como os que encontramos no Evangelho de Lucas, que diz que Jesus, ainda muito jovem, estava progredindo com a sua sabedoria. Ou seja, ele, assim como qualquer outra criança, precisou ser ensinado e educado conforme os preceitos da época. Número 5. Jesus não necessariamente era carpinteiro. Existe um grande debate por parte dos estudiosos bíblicos quando o assunto era o real ofício do homem que nasceu há mais de 2000 anos e que era popularmente conhecido como Messias. A grande divergência conceitual existe por conta da língua em que os livros bíblicos foram escritos. A palavra utilizada para definir a profissão que Jesus seguiu dos seus 12 aos 30 anos é a palavra tecton, que pode significar carpinteiro. Mas, segundo estudiosos contemporâneos, a palavra era designada para descrever quem trabalhava com serviços em geral e não somente com a carpintaria. Por isso, é bastante provável que Jesus tenha sido o famoso quebra-galhos, aquele que resolve o que precisa ser feito, que fazia de mesas a consertar coisas quebradas. Número 6. Soldados brigaram por sua túnica. Se você é uma pessoa cristã e religiosa, provavelmente irá se lembrar de alguma passagem bíblica em que pessoas disputaram para poder tocar em Jesus, tocar em sua túnica, que eram as vestimentas daquela época ou coisa do tipo. Mas uma situação não tão inspiradora, porém parecida com essa, também aconteceu entre os soldados que crucificaram Jesus. Após terem feito o seu serviço, vamos dizer assim, esses soldados apostaram entre si para ver quem é que ficaria com a túnica que usava o corpo já falecido de Jesus. O motivo? Na ocasião, Jesus usava uma túnica de linho sem costura, produzida de um único tecido. Esse tipo de roupa era tão cara na época que apenas homens realmente ricos poderiam ter condições de comprá-las. Por isso, ela foi tão disputada. Número 7. Jesus era zoado por ser do interior. Apesar de ter nascido na cidade de Belém, que também era uma cidade muito pequena naquela época, como vimos no segundo item dessa lista, Jesus acabou sendo criado na cidade de Nazaré. Atualmente, a maioria dos arqueólogos que são especializados em história bíblica concordam que a cidade de Nazaré, na época de Jesus, deveria ter em média de 200 a 400 habitantes. Por esse motivo, com exceção do fato de Jesus ter sido criado lá, Nazaré simplesmente não chega a ser mencionada no Antigo Testamento e nem mesmo no Talmud, que mencionam várias cidades daquela época e região. As piadas com Nazaré eram tão comuns que no Evangelho de João está escrito que quando um homem chamado Natanael ficou sabendo que o Messias era um homem chamado Jesus de Nazaré, ele ironizou: mas pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Número 8. Jesus não era como você imaginava. É extremamente comum encontrarmos por aí diversas representações de Jesus como sendo um homem branco, dos olhos claros e cabelos e barba compridas. O que acontece é que, apesar de ter sido uma das figuras mais emblemáticas da história, não existem de fato registros ou desenhos que falam sobre as características físicas de Jesus. Na Bíblia, por exemplo, é mencionado apenas que Jesus era um homem comum, que as suas características físicas não chamavam muita atenção. A imagem que nós conhecemos de Jesus atualmente começou a ser criada no século IV, 400 anos após a morte do homem que foi chamado de Messias. O Jesus europeu, vamos dizer assim, que estamos acostumados a ver nas pinturas e esculturas católicas, se consolidou mesmo durante a Renascença, onde os padrões estéticos eram exatamente esses, as características dos europeus.
Mas como você está cansado de saber, Jesus foi um homem que nasceu no Oriente Médio e em uma época onde as pessoas não eram nada vaidosas. Uma estimativa de como deveria ser Jesus foi criada no ano de 2001 por um grupo de cientistas forenses e esse é o resultado. Mas e aí? Você que está aí me assistindo agora, se considera uma pessoa religiosa? Se sim, você já conhecia alguma dessas curiosidades sobre a vida de Jesus? Qual delas mais te surpreendeu? Me conta isso e muito mais aqui embaixo pelos comentários e a gente se encontra no próximo vídeo. Grande abraço para vocês, meus amigos. Tchau!